pessoal que está aí no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Antes que eu me esqueça e que eu avance demais aqui, eu sou Felipe de Assis, um homem cis de cabelo cacheado. Meu sinal é esse aqui. E minha pele é clara, tenho barba e bigode por fazer e uma camisa preta. Atrás de mim tem uma parede branca, também um lado mais escuro assim, onde a gente consegue ver os cartazes de edições passadas do FIAC e predominam as cores vermelho, amarelo e branca. Ao meu lado, meu queridíssimo Lucas Sol, intérprete de Libras, um homem negro, com cabelo afro-puff, com barba e bigode por fazer, e também tem uma camisa amarela elegantíssima e atrás dele uma parede branca lisa. E agora eu chamo hoje para conversar com a gente, compartilhar dos seus processos, do seu percurso, da sua trajetória, um queridíssimo artista, uma pessoa que eu admiro bastante e que já participou outras vezes do FIAC também, e dessa vez vai participar com o Laboratório Internacional de Crioulo, Diego Araújo. Chegue mais. Não estamos te ouvindo, Diego. Será que fechou o microfone? O microfone. Boa, eu também faço isso, eu adoro fazer isso. Olá, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Logo de cara, aí, agradecendo ao FIAC, Felipe, Luiz, Rita, pelo convite, né, de estar aqui, ter esse foco, assim, essa atenção aos processos criativos, né, dos artistas. Sempre muito bom estar no FIAC, né? Sempre é um festival super diverso também. Eu me chamo Diego Araújo, eu sou artista aqui de Salvador, Bahia, sou um homem negro, o cabelo grande, estilo assim Black Power, barba assim entre o médio, assim não tão grande nem tão curta. Estou com uma camisa azul, assim meio jeans, né, de botão. Atrás de mim tem uma parede preta, uma coleção de livros lá atrás, calendário, dois instrumentos musicais, um violão e o piano. E bem, né, estamos aqui para, dito isso, né, para falar um pouco desse meu processo, né, artístico, desse portfólio, né, digamos assim, dos meus trabalhos, né, dessas minhas éticas, né, de trabalho. Bem, eu já posso começar, Felipe? Eu que não estou te ouvindo agora. Eu falei ataque. Então Que eu vamos lá, desliguei aqui. então vamos lá. Jogue duro, jogue duro. Eu vou ficar por aqui. Vou até trocar de posição aqui com o Lucas para ficar melhor. E de vez em quando eu faço uma pergunta, enfim, a gente vai conversando, mas a ideia aqui é te ouvir. Massa. Bem, no que se refere à produção artística, né, eu tive uma inspiração muito forte dentro de casa, no que se refere dentro da minha família materna, que é essas questões das literaturas orais e das artes visuais, né? Minha prima mais velha, que ajudou minha mãe a me criar junto com outros primos e minha irmã, que é a Andréa, né, Santos, ela é artista visual, autodidata, né? Então, como artista visual, ela era artista, né, do bairro, né, da rua. Então, ela pintava camisetas, fazia escultura em argila, fazia painéis, né, era responsável pelas festas de aniversário, né, das crianças, né, da rua. Minha avó, como trabalhava com, com buffets, né, fazia, principalmente do lado assim, de confeitaria, de doces,
Quando minha avó fazia os bolos, era a minha prima que fazia a parte visual do bolo. E eu comecei, ela me ensinou a desenhar, foi me ensinando a algumas técnicas de desenho e pintura, e quando eu vi, eu já estava ajudando ela dentro desses processos dela, né, assim, de festas, coisas que pediam para ela. Digamos, eu era o assistente do ateliê, né, dela, de artes visuais. E a literatura oral foi muito por causa de minha avó e de outras pessoas da família, mesmo, que contavam histórias, histórias da própria família. Então, eu tive uma certa influência muito forte dessas literaturas e dessas visualidades dentro de casa. Era uma coisa muito literária e visual, né? Uhum. Depois, um pouco mais velho, né, eu ao mesmo tempo que trabalhava numa metalúrgica ali na Orla da Ribeira, uma metalúrgica náutica, eu consegui uma bolsa para fazer, naquele período de que a gente quer ter uma banda, né? Eu consegui uma bolsa para estudar na escola de música, fazer os cursos técnicos, aqueles de 2 anos, né? Legal. E aí eu estudei instrumento lá, violão barra guitarra, e estudei Uhum. teoria musical durante 1 ano e meio. Eu não consegui concluir, porque tinha também trabalho, não tinha que correr para trabalhar. E aí foi esse outro dado, essa outra arte, ou seja, para além dessa influência visual e literária no âmbito doméstico, chegou aí essa influência musical, até de um certa... Não que não tivesse, porque também minha família ouvia muita música, muita música brasileira, principalmente, Uhum. mas chegou essa parte, digamos, formal da música, né? Escrita de partitura, teoria musical, todas essas coisas. E aí eu comecei, e dentro da metalúrgica, para além dos trabalhos que a gente fazia nas escunas, nos barcos ali da Ribeira, Uhum. e outros lugares também, né, de Salvador, tinha às vezes que eu fazia uma escultura ou outra de inox e de ferro, e que os bacanas chegavam lá e compravam, levavam, ficava bonitinho. E aí, já ali naquela decisão de prestar vestibular, né? Na verdade, a minha ambição dentro da metalúrgica, mesmo com essas influências, era, sei lá, trabalhar num daqueles polos em alto mar, né? Tipo, talvez até uma ideia de ir para essas áreas de engenharia. Eu trabalhava como auxiliar de solda e depois foi começando a ser um dos soldadores principais da empresa. Mas aí eu comecei a me envolver com teatro, né? A primeira vez que eu vi teatro foi no espaço. Está tendo algum chiado. Não sei de Um onde está. chiado. Você está ouvindo chiado daí? É isso? Eu estou ouvindo. Você está ouvindo? Deixa eu ver se é meu microfone. Parou. Será Então é que meu computador que tá aqui fazendo barulho. Ah, Não tá vou poder tranquilo. fazer. Aí o meu microfone, eu vou tirar meu microfone enquanto você fala. Certo. Mas se quiser interromper, fica à vontade, viu? E aí, nessa parte nessa coisa de entrar na faculdade, eu comecei, na verdade, antes de ir lá acessar o Espaço Cultural de Alagados, eu até falo isso num dos vídeos de 30 segundos, né, que eu enviei para o FIAC, eu comecei a me interessar também por filosofia, ou seja, todas as coisas que eu acabava gostando, eu queria muito fazer, entendeu? Então, eu gostei muito de desenhar e de modelar em argila com minha prima, então eu queria aprender a fazer. Né? Foi a mesma coisa com a literatura, né? Ouvindo desde cedo as histórias.
de minha avó e de minhas tias e de minha mãe sobre a família, sobre piadas, sobre Bisa, sobre os antigos antes de nós. E eu queria escrever. Isso até veio com força mesmo. Eu tentava escrever algumas narrativas, uns pequenos, uns microcontos, assim, ainda bem infantis, assim. E aí, quando a música, quando eu envolvi esse desejo, né, de ouvir música, gostar, de se ficar mais sensível, né, digamos, a estética sonora, a rítmica, eu queria aprender a fazer aquilo. Ou seja, tudo que eu me interessava muito, eu queria fazer, entendeu? E foi o caso também da filosofia. Mas só que aí ela entrou digamos assim, numa espécie de hierarquia na coisa e eu consegui uma bolsa para o pré-vestibular, onde minha mãe trabalhava como faxineira no pré-vestibular. E eu passei 1 ano e meio me preparando para fazer o vestibular de filosofia, né? Até que foi quando eu acessei o Espaço Cultural de Alagados e para ajudar meus amigos de lá e fiquei meio que impactado com o teatro. E essa memória ficou assim meio forte durante muitos anos, assim, porque foi com 16, eu já estava nessa coisa de filosofia, né, e aí ficou muito forte, já alguns anos depois, prestes a prestar o vestibular, né, eu fui começando a eu encontrei esse professor que dava aula quando eu tinha 16 anos. Ele estava no Xisto, aí eu fiz o curso de iniciação teatral. E aí no ato de escrever para o vestibular, eu na casa de um amigo meu, ele falou, tá, você vai fazer filosofia, né? Nós dois nos inscrevendo, ele botou para engenharia, alguma das engenharias. Aí eu falei assim, não, bote artes cênicas aí. Aí ele botou, porque eu achei que era o lugar onde eu podia misturar tudo isso, que eu fui interagindo, né? A literatura, a visualidade, a sonoridade, o som. Eu achei que lá era o lugar, né? Legal, Diego. Eu só para te dizer também que eu tive uma iniciação nesse sentido bem parecida. Eu também. Minha família toda achou que eu ia fazer jornalismo. Eu dizia para todo mundo: vai fazer vestibular de quê? Jornalismo. E na hora H, falei: bote artes cênicas aí. Mais ou menos pelos mesmos motivos, porque eu entendia que era esse lugar agregador, né? É, Me interessava um pouco de cada coisa. Eu podia justamente, tipo, experimentar. e era esse lugar sei lá, de mistura mesmo dessas linguagens, né? E aí, se a gente quiser ampliar, aí vai caber também outras artes, né? Aí dentro da própria das artes cênicas. E aí foi quando eu entrei na escola de teatro, né? Como eu já curtia escrever, eu também comecei a ficar muito. Eu falei assim, pô, tem antes da peça tem um texto, olha só, então tem alguém que pode escrever, seja o próprio ator, um dramaturgo, seja ele ator, diretor. Aí eu comecei a me aproximar da literatura dramática. Durante a graduação, o que eu entendi, tipo assim, não era como eu esperava, ou seja, essa grande mistura, pelo menos não no meu período. Então, isso me frustrou em algum sentido, mas acabei recebendo outro tipo de coisa, né, que foi lidar com a arte dramática em si, ou seja, propor experiências de força e contra-força, né, ou seja, não, o conflito no sentido dramático, né, da palavra, isso não necessariamente convencional, mas provocando o que a gente pode chamar de alguma tensão entre quem frui da obra de arte, entre quem frui e a própria obra. Então, foi algo que eu comecei a explorar, e essa coisa das visualidades, para mim, dessa herança das visualidades com minha prima, começou a se ampliar mais para espaço. Ou seja, a literatura que eu via dentro de casa, a literatura oral, foi me empurrando foi um fator interessante para a literatura dramática. A visualidade foi muito interessante para eu pensar espaço, né? Foi dentro da graduação, me interessei muito
por arquitetura, por instalação. Eu não conseguia pensar bem em cenário. Pensava muito ou instalação, arquitetura, ou espaços que já existem para ocupar, para fazer algum tipo de organização espacial em espaços que existem. A primeira peça que eu dirigi, aí já entrando, né, na vivência com o teatro base, eu fui na Casa Preta, né, um espaço de cultura aqui de Salvador, muito efervescente, assim, Eu me tipo, lembro. participou do FIAC. A gente estreou em meio ao FIAC de 2011 e fez o FIAC no ano seguinte, né? Verdade. Uhum. E aí, isso foi bem bacana, né? Tipo, porque foi quando eu consegui explorar alguns aprendizados dentro da escola de teatro, essa coisa de pensar a dramaturgia, de pensar a, a personagens, etc. E ampliou essa questão das visualidades para o espaço. Desde então, o espaço, ou seja, essa questão literária, espacial e performática começaram, e sonora, começou a ser 4 fatores muito importantes assim em meus trabalhos, né? Então, em Arbítrio, que foi essa primeira peça, todo o som era feito pelos atores, né? Era um elenco de 6 atores e atrizes. Então, a música, som de voz, imitação de coisas, era um período onde eu estava muito envolvido com os pensamentos grotowskianos, do teatro laboratório. O próprio grupo Teatro Base tinha uma intencionalidade de ser um grupo laboratorial, e até o pensamento de criar esse experimentos de laboratório também é algo que vem me acompanhando também nas outras produções, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Game Ensaio, que vai estar no FIAC do Laboratório Internacional de Crioulo, que é tal programa do laboratório, já é um experimento, um ensaio, né, de como esse laboratório pode ser no futuro, já é um teste até para ver se existem até pessoas interessadas, né, nesse laboratório. Então, o Teatro Base foi um lugar onde o laboratório funcionou muito bem, né, tipo, no grupo tinha Laís Machado, tinha Alex Barreto, Yuri Tripodi, Luiz Amurici, Laura Safra, Larissa Raton. Foi muitas pessoas no início, depois veio Diego Alcântara, Lara Duarte, Naya Prata, Lisa Morena. Então, foram bem, bem diverso também o grupo, né? Foi também quando eu dei até uma atenção especial à composição de obras instalativas, que foi com a Bunda de Simone, né, que foi uma cenografia de Eric, onde Que também participou do FIAC, né? eu também participou do FIAC. Quantas vezes você participou do FIAC, Diego, já, então? Eu Umas participei do 3, não? FIAC com Arbítrio, com a Bunda de Simone, e Laís Machado participou do FIAC com a Obsessiva Dantesca, que eu também estava lá envolvido com a Obsessiva, eu era um dos músicos. Né? Tipo, foi quando eu tive que trazer assim, as minhas memórias de aprendizado na escola de música. Né? Ah, mas acho Nessa que você nunca deixou, forma, nunca deixou adormecida, não. Você sempre tem uma música muito presente nos seus trabalhos, e ainda que você isso. não seja o músico, de alguma maneira faz parte, é parte importante da composição e Uhum. Não, com certeza. É uma coisa bem, bem forte, né? Esses 4 aspectos, não necessariamente a narrativa, mas a qualidade literária da obra, né? O aspecto literário da obra, o aspecto espacial, performático e sonoro, é uma coisa que foi muito forte. Tanto que do campo das visualidades dentro das artes cênicas, os outros aspectos eu não domino. Eu realmente canalizei essa coisa do pensamento visual muito para espaço, mas tipo, eu falo, não sei nada de figurino, entendeu? Ou de iluminação.
É uma coisa que realmente, tipo assim, Tina Mello atua, faz os trabalhos comigo, com Laís, assim, resolve muitas coisas de figurino, Luiz Guimarães na luz, mas cenografia, ou pensamento instalativo é algo que me move muito, né? Eu só consigo pensar bem a obra quando eu tenho um espaço definido, assim, um Legal. caminho espacial norteador, assim. E aí Uhum. eu vou pensar a qualidade performática, assim, junto com os outros parceiros e parceiras. Tinha uma diretora que, enfim, infelizmente morreu muito precocemente, a Nádia Turenko, Uhum. que eu trabalhei com ela, fui assistente de direção também, e, e, eu tinha também muito esse dilema, né, quando comecei a estudar na escola de teatro, porque para mim o espaço também era muito forte. Eu também, assim como você, primeiro pensava o espaço para depois pensar as outras coisas. Assim, para mim era definidor. E eu achava que eu estava fazendo errado. Eu achava que é aquela história do texto, né? Eu achava que É. era o texto ou personagem ou trabalho com ator, que normalmente são os elementos mais valorizados, né? E com ela a gente fez um trabalho muito legal com a Laila Garran, com a Maria Marighella, Uhum. o projeto das duas, se não me engano, que era quando a cotovia voa, não sei o quê, era Sim. bem arrojado, assim, com os andaimes, e ela que trazia, assim, e fundamentava também, né? Não, a gente pode, tipo, trabalhar a partir também dos elementos cenográficos e a partir daí ir tecendo também essa composição, digamos, de viés, né, para uma outra perspectiva. E eu Isso. estou dizendo isso porque eu acho que é, no seu trabalho chama muita atenção, né, essas outras perspectivas que você gosta de chamar o público, né, para É. participar. Desde o seu primeiro trabalho lá na Casa Preta, tudo mais, Uhum. que a gente visitava essas estações, né, esses Uhum. ambientes, e também que como isso se repete agora mais recentemente, né, Uhum. também visitando e às vezes até, não sei, me veio agora, mas esses diferentes ambientes, essa simultaneidade, eu acho que você gosta de jogar um pouco com isso. E também, agora eu estou percebendo também, de alguma maneira, que nesse trabalho que você vai apresentar no FIAC também tá brincando com isso, né? Você também É. bifurca caminhos e faz a gente fazer opções. Então, a ideia de escolha, a ideia de decisão, a ideia de tá muito presente e se traduz de diferentes maneiras, assim, né? É. É. É justamente isso, né? Que no início em arbítrio era algo, digamos, é, bem inconsciente também, né? Essas coisas que a gente pega para experimentar sem saber necessariamente, a gente só sabe que a gente gosta muito, pelo menos para mim, né? Eu gostava muito daquela sensação. Eu gostava muito de guiar as pessoas, entendeu? Eu não sou o tipo de artista, do ponto de vista cênico, que dou muita liberdade para os espectadores aí do campo digamos, do teatro contemporâneo, das artes cênicas contemporâneas. Eu acho que meus espaços, inclusive, eles querem mesmo cercar as pessoas, entendeu? A ideia é cercar elas, para que elas meio que fiquem isoladas de qualquer tipo de interferência outra, né? Que ela só tem aquela qualidade, digamos assim, fenomenológica, tipo, de ação, onde tem ali ação, visual, som, tudo meio que junto, tudo meio que às vezes que se mistura. No caso de Quase Ilhas, isso é mais contundente, mas em Arbítrio já tinha uma pincelada disso, já. E no próprio Ouroboro, que foi a minha peça de formatura, que foi só para se formar mesmo, mas só que era mais estandes, né? Eu decidi experimentar os solos, né? Eram 5 solos e cada solo tinha uma qualidade instalativa específica, com muito envolvimento, né? Do elenco também. Ali. Talvez o Ouroboro do Teatro Base foi a obra mais, por mais que tenha sido minha formatura, foi a obra mais, digamos,
colaborativa de fato. Foi a mais assim horizontal, digamos assim, das obras. E só teve uma temporada, que foi da formatura, né? Uhum. Mas, Agora, agora é diga. engraçado. Não, não, é só porque você traz isso e para mim sempre te vi em colaboração, né? Sempre com esses grupos foram muito fortes. Ah, e lembro de Diego, de Daniel, Uhum. a própria Laís, né? Sempre vejo você, digamos, articulando, né, com esses grupos, né? Sempre em É, bando. é. Não, teve uma ação muito importante aqui em Salvador, né? Por causa dessas pessoas, né? Tanto eu quanto o Daniel e o Alvenaria, né? Como um todo, o grupo que Daniel fazia parte e fazia as direções e tanto a Amanda Maia, no Vinho Satã, as meninas da Panacea Delirante, o coletivo Duo, que é um grupo mais recente naquele período, que era Saulo e o Erla Cardoso. Tinha uma série de... A outra companhia de teatro, né? Esses grupos, na verdade, se juntaram em 2012, inclusive, para criar um evento chamado Empuxo, né? Que era de ocupação no bairro do de Julho. Que foi assim, foi uma coisa, um evento bastante radical também, assim, foi muito poderoso, assim, porque acontecia no bairro inteiro, né? Por mais que ao final, assim, perto do evento estrear, alguns espaços deram para trás, a gente queria fazer ali no antigo, no Fantoches, no Colégio Ipiranga ficou, que foi onde o Vinha Satã estreou uma das obras, acho que foi Lumos. Aí tinha Arbítrio, tinha Fogueira do Alvenaria, é, tinha, tinha intervenções urbanas e performáticas, assim, tinha pelo bairro inteiro. Tinha a Aldo Lenda Odisseia, Lenda Odisseia ali na Praça 2 de Julho, assim, meio uma performance de longa duração. Foi um evento super radical, da forma como ele foi organizado e da forma que aconteceu, né? Então, isso fez parte muito e ainda faz nos meus trabalhos, por mais que eu siga agora em termos de organizar a minha visão poética entre algumas aspas, né, solo, entre algumas aspas, porque também vou chegar nessa parte aqui, então isso faz parte, né, É por isso que eu falo que as artes cênicas, e principalmente eu acho que artistas do corpo, né, de maneira geral, mas a mídia, artes cênicas, ela tem um altruísmo muito forte na sua linguagem, né, na sua base de, de gênero, vamos dizer assim, né, tipo artístico. Você realmente precisa do outro para a criação, e você precisa do outro no sentido de se relacionar com sua criação assim de maneira muito poderosa. Aí eu falo assim, mas nas artes visuais, por exemplo, você não precisa do outro para ver a sua obra visual, ou na literatura você não precisa de um leitor, uma leitora. Eu falo assim, sim, mas só que em termos de completude, de encaixe de uma obra cênico, performática, espetacular, isso que a gente pode chamar de público, as pessoas que vão se relacionar com essa obra, elas são, tipo assim, quase que o outro aspecto do acontecimento. Tipo, assim como a cenografia, assim como atores, assim como a escrita, tipo, a obra acontece quando esses dois, digamos assim, esses dois, entre aspas, agrupamentos se encontram, né, de fato. Então, essa qualidade altruísta assim, é muito das artes cênicas, né? O que gerou aquela movimentação entre 2011 e 2012 é o que motivou aquelas movimentações e aquelas artistas do período. Mas
isso vai, de certa forma, motivar, em algum aspecto, a minha proposta quando chega a Quase Ilhas, né? Porque antes de Quase Ilhas, eu e Laís, a gente funda a plataforma Aracá, que é basicamente digamos assim, um estúdio meio itinerante. A gente chama de plataforma para não confundir com um agrupamento e etc. Mas é uma plataforma que busca se conectar com artistas afrodiaspóricos, fora do Brasil, pelo Brasil, que estejam nessa, nessa frequência da hibridez. Porque, como eu disse, tipo, essas ideias todas lá no início de uma carreira artística, de uma vontade de fazer arte, eu acho que eu consigo materializar com mais contundência com Quase Ilhas, né? Porque é quando eu consigo aproveitar a experiência instalativa da Bunda Simone, a organização espacial no espaço não convencional da Casa Preta com arbítrio, e falar assim, bem, agora eu quero fazer a casa, agora eu quero fazer o espaço, eu quero que as pessoas fiquem dentro, eu quero realmente cercar essas pessoas, eu quero realmente envolver, eu quero não dar escolha para elas e ao mesmo tempo dar escolhas, entendeu? Tipo, ter essa confusão, assim, entre os dois, digamos, entre obra e recepção, né? E Quase Ilhas, ela vem nesse contexto da plataforma Aracá, né, com essa vontade minha e de Laís Machado de dar mais vazão para nossas autonomias artísticas, ou seja, Laís tem um caminho poético específico que vai gerar obras como Obsessiva, como Telmai, como Canção na Filha das Águas. Eu, nesse caso, vou consigo fazer Quase Ilhas, consigo dar um arcabouço assim, consigo me dedicar mais a essa investigação poética que foi sendo chamada de tempo estético, depois estética para uma experiência do tempo, depois estética para o não tempo, e agora possivelmente um tempo crioulo, né, de fato, porque cada vez mais eu estou tentando me apropriar desse nome. E Quase Ilhas foi essa obra crioula, né? Essa primeira iniciativa crioula. Essa ideia do tempo e essas diferentes concepções do tempo, isso já vem de algum tempo na sua carreira e vem se modificando também com a dinâmica. Como é que você está concebendo tempo? É Uhum, tempo calendário? É tempo linear? Porque esse uhum. tempo ele vem sendo É, agregado com outros parceiros. Aí como é que você está entendendo uhum. essa ideia de tempo? É, como essa questão com o tempo, primeiro, ela vem com, ela sempre teve de certa forma meio tácita, assim, nas primeiras iniciativas, né, artísticas. Né? Aí entenda-se o próprio arbítrio, mas a Bunda de Simone não, porque tinha uma coisa super espetacular do ponto de vista de contemplação, daquela visão instalativa muito forte, muito bonita, assim. Mas Ouroboro e Arbítrio tem isso, tanto que é em Ouroboro que Victor Delmondes, que era integrante do Vivian Satã, ele faz dois textos assim muito bons, muito bem escritos, críticos mesmo, sobre Ouroboro. E aí ele fala muito sobre o tempo, porque Ouroboro começava com as pessoas entrando, ou seja, quem começava a abrir, digamos assim, era 7 horas, aí as pessoas que chegavam assim 4h30, 6 horas, e entrando na casa, ia falando com os atores, atrizes, ia visitando as instalações, de repente a coisa acontecia, aí de repente tinha comida que minha avó levou lá, entendeu? Todas as coisas, todas as apresentações eram um lanchão, digamos assim, que minha avó levava.
E ficava uma experiência super cotidiana, meio familiar, meio estranha também, meio ritual, meio... Era uma coisa assim. E aí Vitor escreveu isso, falando sobre essa estética do tempo. E é por isso que eu comecei a chamar de tempo estético. Aí, no meu projeto de conclusão de curso, que é parecido com o TCC, digamos assim, o curso de direção no período, eu falei disso. Aí foi o que Paulo falou sobre que remetia à helioticica e o tempo estético. Mas eu fui entendendo algumas coisas no decorrer. O que é que acontece? Eu sempre fui meio que perseguido pelo tempo cronológico. Tudo que eu fiz, todas essas experiências, o próprio estudo, o processo de assistências, eu vivia meio que acossado, assim, eu não conseguia... Tudo que eu fazia tinha um sofrimento muito grande. Sofrimento no sentido, não necessariamente na obra, mas era um esforço, assim, pessoal muito grande, né? Tipo, o que custou, por exemplo, eu ser despejado de uma casa, entendeu? Aí eu ficava olhando as pessoas, assim, outros artistas negros e negras, amigas, amigos, amigos próximos, e que também era muito sofrido fazer, entendeu? Quando você via a obra, não tinha nada a ver com sofrimento, às vezes era até super alegre, coisa e tal, mas era uma coisa assim, é uma perseguição de um tempo. Aí eu comecei a analisar que isso é um tempo de qualidade de sobrevivência. O que é esse tempo de sobrevivência? É quando você tem esse seu tempo sendo explorado por algo que não tem, que você não consegue nomear. É claro que a gente pode botar isso na conta de um racismo estrutural, de um capitalismo, hoje, né, de maneira científica. Mas para muitos de nós, e principalmente para mim, assim, era difícil nomear porque tinha tanto, assim, tipo, eu costumava dizer, assim, quando me perguntava, e aí, Diego, você está feliz com o processo? E eu falava assim, não, não estou não. Tipo, sempre era uma coisa de que eu nunca estava contente, eu nunca estava satisfeito com as coisas, e eu me sentia meio que na obrigação de fazer uma coisa interessante, de fazer uma coisa legal para todo mundo. Eu tinha uma vontade muito de agradar, entendeu? O cenário em si, tipo, as pessoas, essa busca de um reconhecimento que sai caro para pessoas dessas, entre algumas aspas, minorias sociais. E eu dizia que isso comecei a chamar isso de um tempo de sobrevivência, que não está só no meu fazer, isso está com, sei lá, com trabalhadores populares, isso, você não tem um tempo de uma consciência sensível com as coisas, porque ela está sendo explorada, ela está sendo sugada em algum sentido. Então, eu acho que quando a gente toma consciência desse tempo de sobrevivência, eu comecei a dizer que a gente começa a traçar caminhos geofágicos. Porque esse tempo de sobrevivência começa a gerar uma consciência traumática da carne. Isso é importante, porque a primeira coisa que eu conceituei sobre o tempo nesse processo poético foi a seguinte sentença, né? Abre aspas. O que é o tempo senão a consciência da carne? Fecha aspas. E aí eu cheguei à conclusão que nesse tempo de sobrevivência gerava consciências traumáticas da carne. Você não tinha parecia que não necessariamente você existia naquele território, naquele mundo. Você não era uma presença naquele mundo. E aí foi que eu disse que uma vez tendo consciência disso, essas pessoas começam a organizar esses caminhos geofágicos. Aí já é uma certa, de acordo assim, com as literaturas históricas afro-brasileiras, as pessoas associam a geofagia, e isso é real, com o processo de escravizados que se suicidavam através da ingestão de terra, né? De variadas formas, ou seja, era a busca de libertação através da morte. Ou seja, era uma vontade de se libertar que se demudava, digamos, aí
que se apresentava nessa pessoa se matando, né, através dessa ingestão da terra, e isso tem uma qualidade simbólica muito forte. Mas a fuga para o quilombo também era uma tecnologia geofágica também. Mas quando os escravos se rebelavam num navio negreiro ou mesmo no engenho e tomavam a Casa Grande, era um caminho geofágico também. Ali estava sendo inventada tecnologias, assim como o ato de comer terra foi uma tecnologia, é uma tecnologia na busca da libertação. Essas outras ações também, se a gente for associar o foco, a motivação que essas atitudes têm em perspectiva. A libertação, ou seja, para viver um tempo em qualidade, entende? E aí chega, ou seja, o que eu falo sobre tempo não tem nada a ver com tempo linear, nem com tempo não linear e nem com tempo circular. É um tempo qualitativo de produção. Isso só pode ser vivido de uma maneira onde você não tem nem seu tempo explorado e nenhuma consciência traumática do corpo, da carne, atuando na experiência. E quando você consegue se resolver com o tempo cronológico, que é esse tempo que existe o tempo cronológico. Se eu marquei aqui para estar 15 minutos antes para a gente testar as coisas e começar a live, a gente está lidando com o tempo cronológico, que tem uma certa, digamos, um tempo social. Óbvio que ele é capturado por uma outra estrutura capitalista que vai explorar e vai gerar tempo de sobrevivência para certos grupos. Mas se a gente for ampliar essa coisa do tempo cronológico, é um tempo, digamos assim, organizacional, do ponto de vista social, mas que também é passível de ser cooptado. Passível não, é cooptado, né? Então, mas o tempo que eu estou propondo é um tempo em qualidade para gerar consciências da carne emancipada, ou seja, um tempo de produção de coisas. É quando você tem tempo para produzir novas existências, quando você tem um tempo para produzir uma consciência sensível, entendeu? Então, e aí, por que talvez esse nome seja crioulo, um tempo crioulo? Porque aí já é uma teoria, ou seja, não é necessariamente algo firmado, assim por mim, não é algo que é certeza, mas é um tempo de atravessamentos, né? Então, se é um tempo de atravessamentos, tudo ali vai cruzar, de certa forma. Então, vai ter ali uma criolagem. Então, quando eu boto quase ilhas, aí só para dar um exemplo para finalizar essa parte, quando eu boto quase ilhas, é como se eu botasse ali meus caminhos geofágicos tecnológicos dispostos para propor uma espacialidade no tempo. Sendo assim, eu preciso envolver as pessoas com essas tecnologias encontradas, né? Eu até brinco, e não deixa de ser real, que está até lá no samba aqui do FIAC, né? Que às vezes são falsamente ancestrais. Às vezes são ancestrais de fato, às vezes são falsamente ancestrais, às vezes são roubados, às vezes são criados, às vezes são inventados. Tudo isso para cercar esse público. Eu preciso, de cara, não dar alternativa para essa recepção. Eu preciso fazer com que vocês vão assistir uma peça aqui, aí vocês vão assistir uma obra aqui, vocês vão se relacionar com uma obra X aqui. E aí é claro que você tem a opção de ficar ou não ficar, né? Essa é a opção real. Mas estando ali, você vai se relacionar com aquilo e talvez aquilo abra para outros tipos de liberdade, né? Entre algumas aspas. Então, eu precisava dispor assim a tecnologia arquitetônica das minhas casas, a tecnologia oral do Yorubá, né? Que era uma língua crioula doméstica que era falada até a primeira infância de minha avó, mas aí eu usei a base linguística desse idioma em quase ilhas. A qualidade fotográfica, não só dos atores, mas minha família
era muito viciado naquela máquina descartável Love. É por isso que os vídeos, eles são muito saturados, assim, de vermelho, até para remeter essas fotografias, né, dos anos 80, final dos anos 70 e anos 80, que minha família usava, assim. Então, por isso, é nesse sentido que talvez seja um tempo crioulo, porque talvez se abra para um tempo em qualidade, onde muita coisa vai atravessar e vai haver alguma produção. E aí vai nascer essa criolagem a partir daí. Me interrompe, vai interromper, Felipe. Não, eu tô entendendo que você está fazendo um arco aí, concluindo, e foi super bonito, porque eu sei o quanto isso te mobiliza, né? Essa ideia do tempo e como ela também escapole, né? Ela também, quando você vai cercar, ela também é, dá uma gingada e fala, ah, mas também tem isso, também tem aquilo. Porque às vezes quando você fala, me parece ou me soa algumas vezes como se você estivesse usando quase como um sinônimo de existência, né? Essa ideia do próprio tempo e Ah, reivindicando uma existência com qualidade, uma existência no qual você é. pode se debruçar de fato pelas coisas que realmente importam, né? E não para acossado, né? Uhum. Para resolver o prato da refeição seguinte, o aluguel Perfeito. então assim é uma leitura, né, da qual eu também compartilho muito no sentido de ah, compreender o quanto é necessário e, digamos, um desejo, né, de viver esse tempo, né, aí a minha tradução Uhum. com qualidade, ou seja, essa existência com qualidade. É, é justamente isso. É É, justamente isso aí. É esse mas tempo aí onde, eu queria... onde não vai ser Fala. perseguido, onde você não vai ser perseguido, entendeu? Sim, sim, não, entendo perfeitamente. E, e queria saber, bom, aí justamente tentando trazer, né, essa articulação que você fez com o trabalho que você apresenta nessa edição do FIAC, como é que você enxerga essas questões, né? Em que tempo, né? Ou em que momento você está nessa obra que a gente vai experienciar com as outras obras e trabalhos que você está fazendo, porque não se trata, né, de fixar uma obra, mas o artista está em movimento também, fazendo Justamente. várias coisas. Aquilo não é, mas é também, né? É. Bem, essa coisa o mote mesmo, né, do Laboratório Internacional de Crioulo é criar uma língua não nascida do trauma. Eu não acho, por mais que eu tente fazer, por mais que eu acho que não só eu, mas outros artistas negros e negras e dissidentes, de certa forma, organizam caminhos e tecnologias geofágicas, eu não acho que necessariamente essas tecnologias nasçam de uma certa qualidade da produção. Elas nascem do trauma, querendo ou não. É o seu contra-ataque ao tempo da sobrevivência, né? É a sua vingança, talvez, ao tempo da sobrevivência. Então, ela vem daí. Então, o Laboratório Internacional de Crioulo, ele busca criar essa língua não nascida do trauma, e para criar é necessário inventar uma certa, uma certa espacialidade onde essas coisas não se atravessem tanto. Tem uma qualidade um tanto quanto utópica, porque você está falando de corpos, você está falando de pessoas, você está falando de alguns contextos. Assim, dependendo de onde essas pessoas vêm, né, essas coisas podem atravessar a própria espacialidade, né, do laboratório, mas é como se a gente quisesse enxergar qual seria o pulo do gato para isso não, para a qualidade traumática
não fosse a base para essa nova língua que busca nascer, sem considerar ferramentas, signos e simbologias do trauma. Isso só vai poder ser testado de fato em laboratório, porque é uma proposta que, na verdade, tem uma nascença ali na própria Quasiridas, porque durante a investigação materna, familiar, eu descobri que até essa geração, a primeira infância de minha avó, assim, barra adolescência talvez, se falava um idioma meio que acriolado, onde misturava português, urubá, e talvez até algumas línguas da coluna tupi dentro de casa. E esse nome, essa língua tinha um nome, eles chamavam de trocar língua. E aí eu falei assim, poxa, Quasiridas podia ser um crioulo, em vez de ser português ou até mesmo iorubá, podia ser uma língua crioula, uma nova língua crioula. Mas só que eu queria que a língua tivesse uma substância, assim, queria que ela fosse realmente uma nova língua a ser usada. E como eu não tinha esse tempo para dar essa força à língua, aí eu usei o Urubá, que foi a língua base ou uma das línguas base desse idioma doméstico, né? Esse trocar língua, né, da família Araújo. E aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a estruturar, eu comecei a desenhar propostas, tipo, pensar, na verdade, uma performance de longa duração, com artistas e não artistas, né? Misturar uma performance espetacular de longa duração com artistas e não artistas, artistas de várias áreas, outras pessoas de outras áreas e ocupações, e tentar criar essa língua, até que eu caí nesse lance do laboratório, porque, de novo, essa vontade da substância e materialidade, de fato, é isso. Foi quando eu comecei, Anderson citou aqui na outra live, né, o Edward Glissant, foi quando me relacionei com o Edward Glissant e com uma frase que ele diz na poética da relação, que ele fala assim, que ele acha que é possível uma língua não nascer da violência, ou seja, do trauma. Uma língua crioula não nascer do trauma e da violência. Ele acredita que isso é possível. Mas só que ele nunca encontrou exemplos. Aí eu me peguei um pouco nisso, assim, de tentar dar um exemplo, né, para isso. E aí foi quando eu fui fechando cada vez mais em artistas do corpo, né, de maneira geral. Ou seja, um laboratório entre artistas do corpo e de variedades mídias, né, da dança, do teatro, da música, da contação de história, da performance, da body art. Ou seja, tem uma mistura, porque eu acho que geralmente artistas do corpo, as artes cênicas têm isso, como eu disse no início, mas geralmente artistas do corpo têm essa vontade de propor uma relação com o outro, né? E talvez a grande base desse idioma seja o próprio altruísmo. O altruísmo não é traumático, muito pelo contrário. Então, talvez a grande base para esse idioma, acredito eu, seja essa vontade de se relacionar sem querer dominar, né? Sem querer exercer poder, né? Sem querer exercer força sobre outras pessoas. Mas de se relacionar, como o próprio Glissant vai falar, a partir dessas opacidades, a partir desses não entendimentos, e entender de outro jeito, né? Por isso que, para mim, artistas do corpo seria muito importante que fossem esse tipo de artista, e não artistas, sei lá, de outras áreas, porque eu acredito que essa vontade vem já é meio que imanente desses artistas, ou está meio de forma imanente, ou ou técnica, mas está de algum jeito, né? Essa vontade de querer se relacionar com as pessoas, de tocar as pessoas, tanto que você pode ferir também, né? Artistas do corpo sei lá, tem isso de maneira meio forte, assim, acredito eu.
os maiores impactos em arte que eu tive foi com artista do corpo, assim, de maneira geral, né? Tipo, de presencial, principalmente. Então, na verdade, a ideia é criar que o laboratório seja essa espacialidade não tempo, né? Na verdade, para propor esse tempo crioulo que, para mim, eu vejo que vai estar materializado em língua, em linguagem, entendeu? Legal, legal. Portanto, a gente vai participar de uma experiência dessa fase atual de Diego, que está justamente articulando, inclusive, essas questões em outros suportes, né? No caso, a Isso. gente vai esse trabalho que ele apresenta no domingo que vem, de hoje a 8 exatamente, Uhum. ele recebe um outro suporte, né? E nesse sentido, Diego, para a gente finalizar, duas coisas. Queria justamente que eu sei que você está envolvido, né, em outros projetos também, e que esse trabalho, né, ele é parte de uma nova fase que você Uhum. vem investindo o seu tempo, suas produções, suas propostas, e também convidar as pessoas que quiserem de colocar alguma pergunta, alguma colocação aqui, e cumprimentar também. Eu fiquei tão assim, fui te ouvindo, mas cumprimentar aqui o pessoal que, que, que apareceu aqui no chat, também te cumprimentando, Márcia Andrade, Alisson Mas, Jorge, Laís Machado. Laís, vou colocar aqui, ela fez um comentário também super bonito. uhum. Tanto que em que arbítrio o público se deslocava, mas em Quasilhas são os performers que se deslocam, deixando os espaços vazios das escolhas que o próprio público fez com ele. Ou seja, ela também é uma interlocução forte aí, Uhum. Uhum. sempre, e muito pertinente. É, é isso, né? É isso. Quem quiser perguntar, por favor, quem tiver questões aí, pode perguntar à vontade. Mas é isso. Desse domingo a 8 vai estar digamos assim, que é um game ensaio. É que é onde eu apresento o programa desse laboratório, de onde eu parti, né, essas motivações. Lá vai estar Uhum. de maneira muito mais detalhada, vamos dizer assim, do que eu falei aqui, e muitas outras arestas, digamos assim. Então, digamos que é um ensaio em formato de game, um ensaio gamificado, né, onde você faz caminhos alternativos até completar, né, a experiência desse ensaio. Ou seja, você continua levando a gente para passear, seja numa casa, seja numa estrutura física que você monta, ou agora também num iframe, ou seja, uma estrutura digital. O Diego continua é, lançando caminhos aí para gente percorrer. Não, isso é legal. Para levar para passear é uma coisa que eu vou levar, porque eu acho que é isso aí mesmo. Levar as pessoas para passear, dar um passeio em um outro para um outro tempo, né? Em outro Sem transformar dúvida. o tempo como materialidade artística, né, também. Uhum, uhum, sem dúvida, sem dúvida. E isso acontece sim quando a gente experiencia esse jogo, que inclusive, na minha experiência, foi uma experiência muito interna, né? Quase como uma voz interna, um diálogo, né, que se dá internamente. É, São muito sutis, né? Mas tem ali uma sonoridade também, né? Uhum, Que é tem. muito, que é muito, são detalhes, mas acho que levam um caminho imersivo, né? Uhum, Reflexivo de percorrer esses tempos também, que aí, enfim, cada um também vai fazer suas analogias, uhum, entrar nos seus labirintos. uhum. Mas é muito bonito, assim, e a proposta também, né? Sim. Nos coloca justamente, assim como nas outras obras eu tenho relacionado, nessa dimensão, né?
da escolha, Hum, do território, do que se fala, do que se ouve, né? É justamente uma pergunta incessante daquilo que você está chamando tempo, ou também da própria existência, se você me permite, né? sim. De, de perceber essa presença, né? Ou de dar materialidade a essa presença. Uhum. É. Ó, a Ana Dumas está dizendo aqui, Diego, vou colocar aqui. Na invenção de uma língua sem trauma, por que você escolheu o corpo como principal elemento? Hum. Eu escolhi, porque assim, eu até escrevo assim, que eu acho que eu poderia estar aqui, né, meio sozinho, pensando essas línguas, fazer igual ao Tolkien fez em Seus Anéis, tipo, mas é isso, eu não sou filólogo, o Tolkien era filólogo, então ele tinha uma experiência com a língua muito boa, mas eu, de todo modo, eu poderia fazer isso, querido ou não. Mas eu acho que, primeiro, assim, essa coisa com a vontade da gente, eu querendo ou não, acho que as pessoas, de maneira geral, né, Laís tem uma fala muito boa, que ela diz que a presença não é um atributo dos atores, né? Atores e artistas do corpo agenciam isso, mas não é uma qualidade do ator. Isso está nas pessoas, né? E isso está de maneira geral com todo mundo. Talvez aí quando, ou seja, essa vontade, esse ímpeto de se relacionar e de estar com a gente, mas é, os artistas do corpo têm caminhos, meios, técnicas que agenciam essa manifestação, digamos assim. Eu acho que é por isso que eu decidi pelo corpo e não necessariamente pelo visual, não necessariamente, talvez a partir do corpo haja a visualidade, ou seja, todas as artes, vou falar uma coisa polêmica, sério, todas as artes tentam imitar o corpo por aí, entendeu? Tentam imitar, de certa forma, isso da gente, né? Seja o visual, seja o som que a gente produz, os gestos que a gente faz. Por exemplo, o Lucas, aqui para nós, sendo extremamente visual, isso provoca alguma coisa na gente, querendo ou não. O modo como a gente vê as coisas, ou seja, tudo isso ou serve para imitar, entre algumas aspas, o corpo, ou para estender cada vez mais o corpo, né? Ou para ampliar mais ele, né? A fotografia, o som, né? A performance, né? Então, acho que por tudo isso, querendo ou não, nasceu do corpo, eu acho que considerar o corpo nesse seu estado, nesse estado primeiro do laboratório, para mim, soou muito importante, assim. Eu acho que é um pouco por aí. A Ana te cumprimenta de uma filósofa para um filósofo. Que é isso, Legal. Ana. Obrigado, obrigado. Você também, Ana é uma grande filósofa, Demais, demais. inclusive das mesclas, né? Das misturas, né? Visuais, sonoras, performáticas, assim. Demais. Eu pensei nos últimos dias, assim, depois desses papos todos, de ouvir as trajetórias e tudo mais, cara, me deu a vontade de fazer uma live com todo mundo. Tipo, porra, eu falei, por que que a gente não pensou nisso, sabe, de fazer uma live com todos os artistas, Pô, sabe? seria massa. E fazer uma live, tipo, também uma live maratona, sabe? Uma live É, de um turno, da gente aham. conversando, da gente deixar uma live mais performativa, inclusive, Uhum. É, né? Que justamente inclusive é um isso. movimento que a gente que ainda não vi assim na galera das artes cênicas e tal. Bom, quer dizer que eu não vi, tem muita coisa que eu não vi na vida, né? Mas
Por outro lado, eu vejo em outras redes, inclusive, que são mais propícias a isso, ou esses grupos são mais habituados a isso. Ou seja, eles fazem lives de 4, 6, 8, 12 horas seguidas, Uhum. seguidas. E assim, aí uma live life, já sabe, já é um segmento da vida mesmo. Inclusive, eu até comecei me arriscando, no começo do ano eu comecei me arriscando nesse sentido, tipo, de tentar permanecer mais tempo e tudo mais. Só que é uma cultura, né, de um grupo de É. pessoas também. E eu percebi que o meu grupo de pessoas não tem essa cultura, e, e aí, enfim, não deu pé. Não deu pé. Mas sei lá, vale a pena tentar, quem sabe? Aí, ó, Ana falando, Laís aí, Vai ó. quebrar a internet dois. Faz. Bora fazer, bora fazer. Se juntar uma vontade, a gente faz. A gente faz uma live pós-FIAC, não sei. Vamos organizar esse baba aí. Pra gente fazer essa livezona aí e fazer essa conversa. Cadê? Massa demais a pesquisa, a forma de pensar o tempo. Felipe Oladele. Eu Valeu, acho Felipe. Eu acho que devia entrar na programação com certeza. Deve ser essa live, né? O pessoal quer ver a gente, quer ver o circo pegar fogo, né? É, Faz uma live de 4 horas, de 6 horas. Bora. que massa. A gente chama também a galera, outras galeras também, os parceiros, as parceiras para os parceiros para entrar nessa live também. Senti essa relação Aham. com o tempo quando estive em Cabo Verde. Não sei nem formular, mas experienciei algo Hum, diferente. é, é Aí, isso, ó, o né? pessoal tá animando aqui. Esse deslocamento, né, também proporciona, né, essas experiências, né? Eu sempre digo que eu acho que essas consciências emancipadas da carne, elas aparecem para a gente em flashes, para as pessoas, assim, principalmente para essas pessoas acossadas por um tempo de sobrevivência, né? Uhum. Então, eu acho que o tempo de sobrevivência acaba não facilitando para que você se relacione com isso. Claro. Então, mas eu acho que a gente tem isso em flashes, a gente sei lá, é como não sei, assim. E eu acho que o deslocamento acaba proporcionando talvez uma, uma espacialidade um pouco melhor para que você se relacione, para que você perceba, né, essas outras consciências, né, essa outras possibilidades de uma produção e de relação com o tempo que não esse que explora, né, Uhum. a, a sua existência de maneira geral. Uhum. Mas o deslocamento favorece. Pode dar outras coisas que remetam também ao tempo traumático, né? A esse tempo de Uhum. sobrevivência. Mas só o fato de você não estar em um lugar que, que não é necessariamente familiar, mas também na sua casa, mas que é o lugar, pessoas que você não conhece, isso vai gerando uma abertura, você está mais aberto para se relacionar com o novo, Uhum. né, digamos. Sem dúvida, Diego. Ó, eu acho que, bom, eu fico feliz que o FIAC e eu também, né, pessoalmente, faço parte um pouco dessa trajetória, eu acompanho essa trajetória e posso estar mais uma vez aqui conversando e também experienciando o seu pensamento, a sua proposta. E, enfim, acho que vai ser muito legal durante essa semana que vai chegar a gente poder, ah, enfim, visitar, né, o trabalho de um dos outros. Na verdade, para a gente, né, nesse FIAC que é tão
sui generis, a gente sempre fez festivais como todo mundo estava acostumado, né? De forma presencial, enfim, dentro e fora de edifícios teatrais, mas é a primeira vez que a gente cai e mergulha tão fortemente no digital, mas entendendo também, né, que talvez seja um momento da gente ocupar esses espaços também nesses ambientes, né? Ah, e experimentar essas poéticas que a gente gestou em outros lugares aqui também, né? E formar uma comunidade que ocupa esse espaço, já que esse espaço também é um espaço de poder, diga-se de passagem, né? Uhum. Eu acho que pelos relatos, as falas dos artistas que passaram aqui ao longo dessa semana, todos eles estão fazendo uma grande inflexão, colocando uma grande interrogação nesse esse modus operandi, nesse status quo e apontando ou questionando, né, algumas dessas direções. E eu acho que, bom, vai ser uma possibilidade. Eu gosto de um ditado que é de fazer como é que é? Fazer um bom. Esqueci agora. Fazer um bom uso do mau negócio, que é da gente, justamente, já que a gente está aqui, vamos fazer o melhor uso disso e trabalhar. Eu acho que a internet tem essa perspectiva, né, de encurtamento das distâncias, de criar um certo agrupamento, encontro, ainda que seja não táctil, né, não físico, mas a gente pode sim formular algumas coisas, algumas ideias, fomentar aí. Bom, dito tudo isso, cadê a Laís Machado? Pois é, se é para quebrar, quebra tudo. Live 78, muito bom. Já puxou essa hashtag. Muito bom, obrigado, Laís. Vamos quebrar tudo. Convido vocês fortemente. Pô, a gente foi por vários caminhos aqui, mas convido vocês a visitarem o Sambaqui do Diego Araújo, que está lindão aqui no site do FIAC, Uhum. né? Com o material que Diego trouxe para a gente, que também a comunicação tem buscado. Cara, tá muito legal, é um passeio muito bacana e a ideia é essa, que a gente mergulhe nesses sambaquis aqui e vá se encontrando para se perdendo também. Mais alguma coisa, Diego, antes da gente se despedir? Não, eu só agradecer essa oportunidade de falar, né, dos processos, dos caminhos, assim. Isso é um exercício massa também para ver. Às vezes a gente acha que está um momento meio que perdido, mas quando a gente vai olhando também esses passos que a gente deu ao longo do tempo, ao longo dos anos, aí vai dando coerência, né, também para a produção atual, para as produções futuras. Uhum. Então, agradecer também aí pelo espaço, pelo convite, Legal. pelas perguntas também, pelas provocações aí de Ana, Laís, Felipe, o pessoal que está aqui no Boa. chat. Ó, como eu vi que a sua live é de Anderson, deram um probleminha, a gente não conseguiu transmitir para o Instagram, mas fica Uhum. gravado, fica aqui no YouTube, evidentemente, mas eu vou ver se eu consigo Massa. depois, já fora de época, digamos assim, fora desse horário, a gente transmitir de novo lá para o Instagram, que tem um Ah, pessoal que, legal. que Ah, vê. massa. Mas foi super bom, super gostoso esse papo. Encerramos essa fase do É. FIAC muito, muito bem. Olá, a Aninha falou que está muito lindo o samba aqui do Diego. Tá mesmo, concordo. É, E dão lá também o passeio pelo sambaquis do pessoal do Lagartixas al Sol. Lagartixas, largatiças, que largatiças. tá muito bom, esse grupo é massa. O de Ana Dumas, de Anderson, de Vabene, Tá dá um muito, salve. tá muito lindo. Eu também recomendo fortemente. E já vão se inscrever nos trabalhos. Vou colocar aqui o endereço do Simpla, que já pode se inscrever. Pode se inscrever tanto direto aqui no Simpla, ou se não, passeia no site, clica no link que vai dar também no Simpla e se inscreve para as apresentações que vão acontecer a partir de terça-feira. A mesma coisa, gente, para a abertura do FIAC, que vai acontecer na terça-feira, às 7 horas e 8 minutos da noite,
no fiacbahia.museuxyz. É um espaço virtual que a gente está fazendo, que a gente está montando, que quem está afim de conhecer um pouco mais da história de criptomoedas, NFTs, é uma oportunidade também. Não precisa saber de nada disso para ir, tá? Pode chegar lá. É um espaço imersivo, né, de realidade virtual, mas que tem várias galerias, um monte de coisa mesmo. E a gente está montando. Vai ter também vídeos dos artistas, informações sobre a curadoria, etc, etc. E a gente vai abrir lá. Então, se vocês já quiserem dar uma passeadinha, eu vou colocar aqui, me animei agora, esse site que eu falei. Ainda está montando, tá? Então, assim, vai estar em pleno. Cadê, Felipe? Em plena montagem esses próximos dias. Museu. Aqui. Não tem www não, viu, gente? É direto aqui, como eu vou botar no chat. Eu depois daqui vou para lá, para a gente continuar montando, e dou uma palhinha aqui antes de dar a despedida de verdade, dou uma palhinha com o vídeo, depois vem a nossa chamadinha e a gente se vê na terça-feira, beleza? Obrigado todo mundo mais uma vez. Chat, vocês Valeu, arrasam. pessoal. Vamos fazer coisas juntos aí. Simbora. Beijão. Para postar depois. Enquanto a gente vai reunindo, já vai fazendo as mídias sociais. Exatamente. Três palavras? Movimento, fabulação, memória. A memória e a insurgência foram a base. Memória, retomada e empoderamento. Tempo qualitativo crioulo. Question 3. Describe your artwork in 3 words. Art is life. Sobre la pregunta de con qué 3 palabras definiría mi práctica, no la voy a contestar porque esa más que una pregunta es una trampa.